Olá, estamos aqui novamente, mais uma semana, a nossa live semanal de quarta-feira, às 19 horas. Apesar que ainda faltam uns 2 minutinhos, né, para 19 horas, mas tudo bem. Vamos aguardar para a gente começar a nossa conversa, aguardar as pessoas estarem chegando, né? Então, mais um pouquinho e a gente vai começar aí a conversa do nosso assunto dessa semana, né, que é incerteza de medição. Esse importante parâmetro, característica metrológica aí dos instrumentos, né, incerteza de medição. Então, mais um pouquinho e vamos começar essa nossa live aqui, esse nosso bate-papo. E aí, qualquer coisa, interage aí comigo aí, sem problema, tá? A gente tem feito aí uma sequência de lives, eu e o Caio, só que dessa vez o Caio, ele não vai poder estar presente, não sei, ou se vai conseguir chegar mais tarde. Então hoje eu vou estar aqui, né, só nós dois, quer dizer, com Deus presente, né? E conversando com vocês aí, isso vai ficar depois gravado, a gente vai deixar disponível para quem quiser, não pôde estar agora presente, poder assistir e entender um pouquinho. O objetivo de hoje é a gente falar sobre a incerteza de medição, né, que é esse importante parâmetro, essa característica da medição, que é uma coisa que às vezes as pessoas ficam bastante dúvidas ou acham que é uma coisa assim muito complicada, né? Somente para PhDs e quem é mestres e que atuam na área e tal, mas não é bem assim. Claro que você precisa, né, ter um conhecimento prévio, tem que conhecer as ferramentas estatísticas, tem que conhecer um pouco da matemática para poder avaliar a incerteza de medição. E se você vai fazer a avaliação, se você vai calcular, né, a incerteza de medição, mas para o usuário, para aquele que vai usar o instrumento, vai utilizar a medição, é importante saber que a incerteza ela vai estar sempre presente. Então, a incerteza de medição, né, como definido lá no vocabulário internacional de metrologia, ele diz que é um parâmetro, né, não negativo, né, porque não existe incerteza negativa. Quando a gente expressa o resultado, a gente diz que a incerteza está ali, ela pode ser positiva ou negativa, mas a princípio é um parâmetro que representa, no final das contas, aquela dúvida que nós temos com relação ao resultado final, com o resultado da medição. Então, aquela dúvida sempre presente, onde eu não tenho uma certeza absoluta sobre aquele valor. Então, eu faço a medição e eu sei que ela tem a probabilidade, a gente trabalha com probabilidades estatísticas e na metrologia o que a gente chama aí do nosso fator de abrangência é de 95,45%, que representa numa distribuição normal, né, a média mais ou menos 2 desvio padrão. E então, com essa probabilidade, a gente diz que a medida ela vai estar compreendida. Então, eu tenho a medição com mais ou menos a incerteza associada, né? Então, essa incerteza, né, que a gente vê declarada nos certificados, né, de calibração dos instrumentos, é o que a gente chama de uma incerteza expandida, justamente nessa questão de você ter esse intervalo de abrangência, né? Essa probabilidade de abrangência de eu encontrar o valor que eu estou medindo dentro dessa faixa, né? Só que quando a gente trabalha com a incerteza no processo, né, quando eu vou depois compor com outros componentes de incertezas para avaliar o meu sistema de medição como um todo, em termos de incerteza desse processo, eu tenho que trabalhar com a incerteza padrão. Que a incerteza padrão é essa incerteza expandida, que é declarada, dividido pelo fator de abrangência, que normalmente é o K, que aparece nos certificados,
que me joga isso para uma distribuição de mais ou menos um desvio padrão. Então, com isso, eu tenho a incerteza que é o meu desvio padrão. E a incerteza de medição, ela tem, pelas características e até pela metodologia que é adotada e que deve ser seguida, que é preconizada pelo documento internacional chamado Guia da Expressão da Incerteza de Medição, essa incerteza ela é classificada em dois tipos, né? Essa incerteza de medição tem a incerteza que a gente chama tipo A e a incerteza tipo B. Qual é a diferença desses dois componentes de incerteza? A incerteza tipo A, ela é aquela que é originada e oriunda do processo de medição. Então eu estou ali realizando a medida, 1, 2, 3 ou 5 ou 10, quantas medições forem necessárias, e aí eu vou verificar qual é a dispersão desses resultados. Então essa dispersão é a minha incerteza tipo A, né, que é o desvio padrão dessas minhas medidas, ou se eu posso considerar que esse conjunto de medidas é uma amostra que representa uma determinada população, eu posso então pegar esse desvio padrão, né, dividir por raiz do número de medidas, n, e dizer que essa é a incerteza tipo A, que é a minha distribuição, a minha certeza padrão da média, né? A incerteza da média das medições. Então, eu tenho esse tipo de incerteza. Então, a incerteza tipo A é sempre aquela que é originada daquele meu processo de medição. E essa incerteza tipo B? Bom, então, por exclusão, todas as demais incertezas que não foram originadas naquele meu processo de medição são as incertezas tipo B. Então, eu tenho várias componentes que aí entram nesse processo, né? Quais delas, por exemplo? Uma mais comum é a resolução de leitura do meu instrumento, né? É aquela percepção que eu tenho, qual é o valor que o instrumento, o mínimo valor que ele consegue medir, que é considerado ali a resolução de leitura, né? Uma outra componente é, por exemplo, a incerteza do meu padrão de medição, né? Que se eu estou fazendo que não seja nenhuma calibração, mas eu estou fazendo uma medição, a incerteza desse instrumento que foi calibrado, ela é uma componente que vai entrar para ser considerada na incerteza do conjunto de medidas, né? Que seria a incerteza tipo A, e mais essa outra incerteza que seria a incerteza tipo B, que é a do próprio instrumento que está sendo utilizado para fazer a medição, ou numa calibração, a incerteza do meu padrão. Outras componentes, por exemplo, a influência das condições ambientais, por exemplo, variação de pressão, variação de temperatura do local de trabalho que eu tenho, também é um tipo de componente, né? Newton, essas componentes podem variar de instrumento para instrumento, claro, sim, muito certo. Se você pega um instrumento, por exemplo, um multímetro, né? Vou pegar aqui um multímetro analógico de 3,5 dígito, eu tenho uma resolução maior do que, por exemplo, um multímetro de 4,5 ou de 5,5 dígito, né? Que tem uma resolução menor. Então, essa incerteza da resolução de leitura num multímetro de 3,5 dígito é maior do que o de 4,5 ou de 5,5 dígito. Então, realmente, varia. E aí, dependendo qual é o resultado que você espera, eu tenho que usar um instrumento com uma incerteza menor ou uma incerteza maior para não prejudicar meu processo de medição. Então, realmente, elas variam com instrumento para instrumento. O instrumento analógico, às vezes, você tem uma incerteza de resolução maior, porque o instrumento digital, a incerteza basicamente é a resolução de leitura, basicamente o último dígito lá que está variando, né? Um instrumento analógico, por exemplo,
uma resolução de leitura vai depender muito da sua percepção, né? Da percepção do operador lá, do usuário do instrumento, para poder ver se consegue ou não interpolar uma medida entre duas marcações, né? Às vezes você não consegue, às vezes você consegue, então isso vai variar em função às vezes, da própria sensibilidade do operador e do próprio instrumento de medição também, né? Então, isso, cada componente, cada instrumento tem uma variação, uma sensibilidade diferente, né? Existem outros componentes, né? Outros componentes que você pode atribuir dependendo da grandeza de medição. Se você está fazendo uma medição elétrica, por exemplo, ruídos elétricos ou, por exemplo, a rede de alimentação elétrica, se ela tiver muito ruído, dependendo do tipo de medição, você pode influenciar na medida que você está fazendo. Se você, na área, por exemplo, dimensional, então você tem os erros de cosseno, de angularidade, né, de pressão que você faz na hora que você, por exemplo, está apertando muito a peça ou não, né, questão de paralelismo entre as faces, por exemplo, de um paquímetro ou de um micrômetro, né. Então você tem algumas outras influências que podem ser mais ou menos preponderantes dentro de um processo de medição, né. Uma coisa é certa, a incerteza de medição ela vai estar sempre presente, por melhor que seja o meu instrumento. Se eu tiver, por exemplo, um processo bem estável, onde todas as minhas medidas elas sejam exatamente iguais, então a minha incerteza tipo A posso considerar desprezível ou zero. Mas isso não significa que a incerteza da minha medição vai ser zero, porque eu tenho a incerteza tipo B. Na pior das hipóteses, eu tenho a própria incerteza do instrumento, se foi calibrado, e a resolução de leitura, né, que você esteja fazendo. Então, isso vai ser uma contribuição. Bom, então não existe medida sem incerteza. O que a gente tenta, né, dentro desse processo, é minimizar os componentes, as componentes, principalmente aquelas tipo B, para que a gente tenha uma incerteza final, que a gente chama de incerteza final combinada, que é a combinação de todas essas componentes com a menor incerteza possível. Então, a incerteza de medição é um parâmetro muito, muito importante, né? E, inclusive, você utiliza essa questão da incerteza de medição junto com o valor medido para poder fazer, por exemplo, uma adequação ao uso desse instrumento, né? Quer dizer, avaliar a conformidade desse instrumento, comparando isso com a tolerância do seu processo, com a faixa de variação que você vai medir, né? Se o erro que esse instrumento tem, por exemplo, a tendência, o erro, junto com essa incerteza, elas vão ser suficientemente adequadas para eu continuar usando o instrumento no meu processo de medição. Lembrando que o erro, né, ou a tendência, como eu falei, você corrige. Você pode corrigir isso, né, fazendo uma leitura, sabendo esse erro, você pode corrigir. Agora, a incerteza não tem jeito. A incerteza de medição, ela vai estar sempre presente. A gente sabe, né? Você também sabe aí que a incerteza ela pode ser diminuída pelo número de medidas que eu faço, né? Principalmente a incerteza tipo A, que, como eu disse, que você vai dividir por raiz de n, a dispersão daquelas medidas dividido por raiz de n, quanto maior o n, né, menor essa dispersão. Mas ela vai estar sempre presente, então ela sempre vai existir. Bom, e como a gente tem feito aí essas várias lives, essas discussões, tentando focar a nossa área aqui, que é a questão da vazão, né? Então, numa medição, numa calibração de vazão, ela vai estar presente também. Então, você tem esses componentes, né, dentro dessa área de vazão. Você pergunta, com certeza a amostra ideal é que teria infinitos dados. Sim, né? Se você tem S dividido por raiz de n, quando n tende para infinito, significa que o meu S
quer dizer, o meu desvio padrão da média daria 0, né? Mas você não faz infinitos dados, você não tem infinitos dados, né? Então você tem um número finito de medições e aí com isso a sua incerteza, mas ela pode ser 0 também. A incerteza tipo A pode ser 0, porque se eu tenho 10 medidas todas iguais, o desvio padrão é 0, então minha incerteza tipo A é 0. Mas as outras não, né? As outras vão estar presentes, né? Então, se a gente está aqui, né, quer dizer, como eu falei aí, nosso objetivo é falar um pouco sobre área de vazão, que é esse objetivo, inclusive, desse nosso grupo que nós criamos, o Fluid Group e tal, para discutir essas questões na área de vazão. Inclusive, eu estou te avisando que daqui a umas 2 semanas, acho que no dia 4 de agosto, nós vamos fazer uma aula, eu e o Caio vamos fazer uma aula de mais ou menos 1h30. Aí não vai ser aqui no Instagram não, a gente vai divulgar onde é que a gente vai fazer, no link do Zoom, no YouTube, não sei, a gente vai ver, onde a gente vai estar dando mais informações e mais conceitos com relação a essa questão da medição de vazão, né? E também nós temos já um curso que está programado, né, que já está até sendo divulgado e lançado, que vai começar no dia 11 de agosto, que é um curso aí sobre calibração de instrumentos, né, de medição de vazão. E aí sim, nós vamos discutir todas essas questões inerentes ao processo de medição, né, as técnicas de medição, as incertezas, os fatores de influência, né, toda essa metodologia aí de avaliação da incerteza aplicada justamente nessa área de vazão. Então, só para tipo, dar um caldinho inicial, você está falando dissertação na área de regulamentação de medidores de vazão. Isso é legal. A minha dissertação de mestrado também foi na área de vazão, né? Isso lá para trás, né? Lá para trás. Quando eu fiz um trabalho que foi um padrão de medição, né, usando o método gravimétrico, né, para fazer a avaliação da incerteza de medição de esses hidrômetros residenciais, né? Porque a gente sabe que na área da metrologia legal, principalmente, toda a regulamentação basicamente é focada na questão dos erros, né? Dos erros de medição, né? Ô Gustavo, boa noite, você que entrou aí, boa noite. A gente já está discutindo aqui já há algum tempinho, mas depois essa nossa live vai ficar gravada, se você quiser depois assistir aí o vídeo aí, né? Das discussões que a gente fez. Mas o que eu estava falando sobre a questão aí do padrão de medição, né? Eu desenvolvi um protótipo de um padrão de medição usando o método gravimétrico, né? Que você tem um vaso com volume, você pesa esse volume, né, da água, e aí eu fazia a comparação de quanto o instrumento medidor, né, o hidrômetro, ele media, e com a massa específica eu sabia a relação do volume dele medido, e eu quis focar justamente a questão da incerteza de medição. E obviamente chequei também, né, os erros, né, e comparando com o regulamento técnico, né, que falava. Os regulamentos técnicos metrológicos eles focam basicamente a questão do erro, né, do erro máximo aceitável dos instrumentos de medição. Mas aí eu fiz um trabalho lá testando, inclusive, sobre diferentes pressões para ver como é que se comportava, né, tanto o erro quanto a incerteza, variando aí a pressão da água, a pressão de alimentação e tal. Então, fico feliz aí de ter mais um aí que esteja trabalhando também nessa área aí de vazão, né? Não são muitas pessoas que têm esse expertise nessa área, é uma área bastante carente de profissionais, por isso que inclusive eu e o Caio, nós estamos lançando esse nosso treinamento,
focando a calibração de instrumentos, né, medidores na área de vazão. Então, eu estava falando, em Gustavo, você que entrou, daqui a 2 semanas, vai ser justamente no dia 4 de agosto, nós vamos fazer uma aula, eu e o Caio aqui, uma aula de mais ou menos 1h30, por aí, dando uma abordagem, fazendo uma grande abordagem sobre essa questão das técnicas de medição de vazão e tal, para, inclusive, introdução ao o curso que nós temos lançado aí. O que você escreveu aqui, Nildo? Até cito um limite de incerteza que o padrão utilizado no ensaio deve ter mais critério, né? Até cito um limite de incerteza que o padrão no ensaio deve ter, mas o critério são os erros máximos admissíveis. Sim, pois é, exatamente. Os erros são os fatores que são definidos e estabelecidos. Apesar que você tem, por exemplo, dentro já na área de petróleo, né, a portaria conjunta do Inmetro, né, junto com a ANP, ele define lá já também alguns parâmetros em termos de erro e incerteza dos medidores, né, tanto de medição fiscal, medição contábil, medição de apropriação, e define alguns intervalos de calibração. Então é interessante dar uma olhada nessa portaria do Inmetro, conjunta com a ANP, para ver nessa área de medição de gás, petróleo e óleo, já tem alguns parâmetros, né, de incerteza incorporado nesses regulamentos, mas a maioria deles foca a questão do erro de medição. E aí, em termos de metrologia de vazão, o que a gente pode, né, falar, quer dizer, basicamente a gente vai discutir nesse nosso curso alguns os métodos mais utilizados para fazer medição de vazão, que seriam os métodos do gravimétrico, desse que eu contei, que eu estava falando, o método volumétrico e um método mais simples, que é o comparativo, né? Onde você compara o teu instrumento com o seu padrão. E aí, as componentes, por exemplo, principais de incerteza que a gente tem nessa questão aí da medição de vazão, tem algumas particularidades, mas muitas delas são comuns a qualquer tipo de medição. Por exemplo, a incerteza de dispersão, né? A dispersão das medições, a tipo A, né? Então, ela vai estar presente em todos os processos de medição. Uma outra interessante, que é importante, é a questão da repetibilidade e reprodutibilidade, como a gente chama de RP e REPRO. A RP e REPRO, quando você está executando, isso não é numa calibração, mas quando você está fazendo a análise da repetibilidade dentro do seu laboratório, você vai ter os parâmetros da medição, né, que você está checando, por exemplo, a repetibilidade do seu método ou do seu padrão ou do analista, lá, o técnico que faz a medição. Então ali você tem as componentes tipo A, que vão ser, né, originadas ali naquele processo de medição, e as outras tipo B, que vai ter a incerteza do seu padrão de medição, a resolução de leitura, a questão de qual o fluido de calibração que você está usando, né? A questão da massa específica, a variação, desculpa, os detalhes sobre o arranjo de montagem, né? Da vazão que está passando, né? Da taxa de variação. Então, todos esses parâmetros são incertezas tipo B que vão estar lá incorporadas. Quando eu avalio essa incerteza, né, ela é uma combinação disso tudo. E aí eu tenho lá no meu laboratório, eu sei qual é a minha repetibilidade. E a reprodutibilidade é quando eu faço, por exemplo, pego 2 analistas e vou avaliar, né, os resultados de um com relação ao resultado do outro, ou um terceiro e tal. Então, esses dados, depois, quando eu vou fazer uma medição, uma calibração, eles entram como componentes tipo B no meu processo de calibração, ou numa medição que eu estou fazendo. Então, esses parâmetros metrológicos, né, que tem encontro no certificado de calibração, como eu falei, no próprio fluido de calibração, porque às vezes eu estou medindo, por exemplo, se eu tenho um medidor que trabalha com, que não é água,
né? Por exemplo, ele está medindo, normalmente ele mede um outro produto, mas eu faço uma calibração com água, eu tenho que fazer a compensação da questão da massa específica. Então isso pode ser uma componente de incerteza nesse meu processo, né? Os arranjos de tubulação, a questão de você ter trecho reto adequado, principalmente se eu estiver trabalhando com medidores que chama de primogênito, né? Tipo placa de edifício ou Venturi, qualquer coisa nesse sentido que precisa de trecho reto, né? Trecho reto a montante e a jusante. Então esses arranjos de tubulação podem ser um fator, né, de influência nesse tipo de coisa. Então isso tudo, né, abertura e fechamento rápido da válvula, né, para você parar e iniciar o processo. Então são componentes, né, que você tem na sua medição de vazão. E se você de repente tem uma totalização, né, um instrumento que ele manda um sinal, né, pulsado lá, por exemplo, uma turbina que gera um sinal que você pode totalizar, às vezes você pode ter perdas nessa totalização. Então isso também já é uma componente de incerteza. Então são vários parâmetros que você tem que avaliar e que podem originar uma incerteza maior ou menor nesse seu processo de medição e de calibração. Isso tudo a gente vai estar discutindo de forma mais detalhada nesse treinamento, nesse curso que a gente desenvolveu e que no dia 4 de agosto a gente vai estar dando uma prévia, né, mais informações com relação a isso. Tá? Bom, então, Nilton, basicamente estamos aqui, nós dois aqui, e eu já falei quase meia hora. Então, se você quiser se posicionar, quiser fazer alguma ponderação, alguma coisa, ou até mesmo se você quiser entrar e participar, sinaliza aí que eu te boto aqui na tela para a gente se ver e de repente conversar um pouquinho, né? O que você acha? Tem algum comentário que você queira fazer? Já que você também é um especialista, né? E está fazendo um mestrado também, né? Na área de metrologia, então seria legal. Nilton, você está trabalhando em alguma empresa na área de metrologia, de medição? Ah, tá bom. Tá, não tem nada a ver, cara. Hoje eu também não estou, então aqui estou tranquilo aí, tá? Mas então, se você quiser, sinaliza aí que eu te admito aqui na sala para você a gente trocar uma ideia aqui online. Genuíno entrou, ok. Samuel, boa noite. Samuel, de onde você é? Só para a gente ter ideia aqui de onde você... Genuíno Samuel, não sei como é que você gosta de ser chamado, se é Genuíno ou se é Samuel, tá? Sinaliza para a gente aí de onde você é. Nilton, você é do IPEM do Rio, como gerente de divisão de metrologia de petróleo e gás. Então isso que eu falei aí sobre a questão da portaria aí da ANP, do Inmetro, de repente você já conhece bem isso aí e sabe dessas importâncias todas. Então, Genuíno, boa noite mais uma vez. Você de onde é, Genuíno? Só para a gente registrar aqui. Né? Rio das Ostras, legal. Então não está muito. Eu estou aqui hoje, já tem algum tempo que eu estou morando aqui perto de você. Eu estou em Búzios, né? Apesar que eu sou carioca, morava em Niterói. Tem lá um apartamento em Niterói, que eu vou lá de vez em quando. Era o contrário, eu morava lá em Niterói e vinha de vez em quando para Búzios. Mas depois acabei mudando. Já há um ano que eu estou aqui direto em Búzios, porque é muito mais tranquilo. Então nós estamos pertinho aqui, gente, né? Genuíno trabalha na área de medição também, na área de metrologia. Só para a gente saber aqui, né? Como não temos muitas pessoas aqui presentes, então dá para a gente bater um papo aqui quase que, né? Uma mesa redonda. São poucas aqui.
Eu estava comentando, não sei se você chegou a ouvir, Júnior, que na próxima, na Conaut, então você é amigo do Caio, Caio, Caio Andrade, Caio Leone, sei lá, tem um monte de sobrenome, né? E você conhece o Caio, né? Caio Leone? Ou Caio Andrade, sei lá como é que... o cara tem um monte de sobrenome, parece até nobre. A Conaut é uma empresa tradicional, antiga, conhecida. Tem um laboratório lá em São Paulo, que inclusive o meu parceiro aqui do Fluid Group é gerente técnico lá, em São Paulo, mas ele trabalhou também aqui em Macaé, a Conaut é em Macaé. Eu tive a oportunidade de conhecer a Conaut lá em São Paulo, há muitos anos atrás, quando eu trabalhava no sistema Petrobras, com medição e tal, e aí cheguei a visitar. Aqui em Macaé não conheço não. Eu já visitei alguns outros laboratórios, que inclusive eu soube até que o que eu fiz uma avaliação, uma auditoria, já fechou, que foi o da Emerson Prost, o laboratório da Emerson, que tinha lá para fazer também calibração, né? Você estudou junto com o Caio na escola técnica, legal, tá bom. Bom, hoje o assunto é que a gente conversou um pouco aqui sobre a questão da incerteza de medição, né? Como eu falei, essa live aqui vai estar gravada, vou deixá-la disponível aqui, assim que a gente acabar, fechar, ela vai ficar aqui no próprio, né, Fluid Group. E aí, Júnior, você pode depois até voltar e ver um pouquinho da discussão que a gente teve. E na semana que vem, de novo, quarta-feira, esse horário vamos estar aqui fazendo, né? Se não mudou, a gente deve falar um pouco sobre medição na área de ambiental, na área de saneamento. E depois no dia 4 vamos fazer uma aula aí de mais ou menos 1h30 falando sobre medição de vazão. Tem um laboratório em Macaé para grandes vazões, se não me engano, é o único da América Latina. Se não me lembro se é acreditado ou está em processo de acreditação. Eu não sei se está falando do da Conaut, o laboratório da Conaut, eu não sei. Eu sei que em São Paulo o laboratório de PT é um dos maiores que tem, né? O laboratório da Conaut em São Paulo também é bem grande, né? Então, esse de Macaé realmente eu não sei. Da própria Conaut. Talvez o Genuíno possa confirmar isso aí, né? Esse laboratório. Já está acreditado, viu? Então, legal, é isso aí. Beleza. Bom, gente, foi bom estar com vocês aqui. Nós já temos aí mais 36 minutos de live. Então, foi bom aí, pelo menos o Newton, a gente trocou algumas informações antes. O Genuíno entrou agora um pouquinho mais tarde, mas tudo bem. Eu agradeço aí a presença de vocês, né? E eu vou, de novo, como eu falei, aí vou deixar isso gravado para depois o Genuíno, se quiser entrar, olhar, assistir. E semana que vem vamos estar de novo, né, presente, no dia 4 outra vez. E aí depois no dia 11, se tudo correr bem, a gente vai estar dando o curso, né? Então não vamos fazer a nossa live aí no dia 11, mas estamos nessa aí. É isso aí, gente. Boa noite para vocês, Newton, Genuíno, um grande abraço e espero nos encontrarmos daqui a uma semana de novo aí na nossa live. Tchau, gente. Boa noite.